comprometidas, envolvidas, e com certeza o reino de Deus é para quem de fato decidiu abrir mão, né, de algumas coisas, porque nós vamos encontrar o próprio Cristo dizendo, e eu costumo dizer que isso é condicional: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome sua cruz e siga a mim. Então, o ministério, ou a vida ministerial, ela sempre exigirá de nós sacrifício. Então, eu logo penso que, se quisermos chegar em algum lugar, nós precisamos nos sacrificar para isso. Então, um bom obreiro, ele precisa ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra e uma vida de exames. Exames. Porque a Bíblia diz assim, olha, examinai as Escrituras, cuidais nela, ter a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Então, hoje, eu consegui, por bondade de Jesus, chegar onde cheguei com sacrifício, com desafios. E desafios não é coisa fácil, é coisa difícil, né? Eu vou abrir para vocês aqui a janela da faculdade onde eu estou estudando. Consegue ver aqui? Vocês conseguem ver? Compartilhou a tela para vocês aí? Tá dando para ver? Né? Faculdade Batista de Minas Gerais. Aí é a faculdade onde eu estou. Então, vocês vão ver que eu estou fazendo. Tá tudo escuro, pastor. Como? Agora apareceu. Ok. Então, aqui é a faculdade onde eu estou, faculdade de nível superior, tá? Eu estou fazendo pós-graduação, tá aqui, ó, em Ciências da Religião. Depois que terminar a Ciência da Religião, vou fazer pós-graduação em Teologia Sistemática. E isso aqui eu estou fazendo porque eu entendo, deixa eu ver se aqui aparece o valor que eu estou pagando, aparece, tá? Tá aqui, ó, quanto eu pago por mês, tá? Agora, 15/7, 140. Então, eu tenho todas essas mensalidades, são 10 meses de curso que vou fazer, com nível superior, e terminou aqui, claro, eu estou com mais uma graduação. Então, na verdade, são 18 mensalidades. Tá aqui, ó, 18 mensalidades. Eu já paguei 200, tá aqui embaixo, tá? Agora dia 30, e comecei, já fiz a minha primeira prova e estou fazendo isso justamente por desafio. Então, eu gostaria de dizer a vocês, né, que estão nessa plataforma da Faitel, que a gente vem tendo todo o interesse de termos obreiros prontos, vocacionados, preparados. Nós temos uma plataforma que não é difícil para ninguém estudar, uma plataforma fácil, não tem dificuldade para que vocês, de fato, estejam prontos para exercer a função que Deus deu a vocês. Quero, e é sonho meu, né? Sonho meu, poder vê-los formados, e além de formados, o meu maior interesse é poder saber que vocês estão formados, né? Mas não estão formados de qualquer jeito. Estão formados, mas estão formados com qualidade, né? Com qualidade. Porque se for uma formatura sem qualidade, você termina aqui e depois não sabe o que você vai amanhã depois passar para as outras pessoas que estão, de fato, lhe assistindo ou lhe ouvindo,
Então, eu quero dizer para os irmãos que a ideia nossa aqui, primária, é poder tê-los, né, como alunos, mas além de tê-los como aluno, é poder saber que vocês estão aprendendo, porque assim, o que nós vamos aprender aqui, nós vamos precisar usar, né? Vocês vão precisar usar isso lá na frente. Tudo que nós aprendemos na faculdade, chegará uma hora que você vai utilizar, talvez não na proporção que você aprendeu na sala de aula, mas chegará uma hora em que você vai utilizar e que você vai ter que se virar sozinho, né? Antes de começar a falar sobre os evangelhos e Atos, e falarmos sobre juiz de paz, juiz arbitral, falar sobre mediação de conflitos, aqui que é o que mais nós estamos nesses últimos dias vendo nas igrejas, né? Vou falar um pouco de gestão administrativa de igreja, desde a sua parte de cadastro, a recebimento de membros, e vamos tentar falar um pouquinho sobre cerimoniais nessa aula de hoje, para que a gente consiga aqui dividir algumas ideias. Se você quiser falar, tá? Você vai ter aí o localzinho de uma mão, tá? Você vai poder apertar a mão aí tem uma mãozinha no seu telefone, você já sabe que você vai precisar falar, essa mãozinha vai ficar suspensa, eu vou dar uma paradinha e ouvir você na sua dúvida e a gente tentar interagir a nossa sala de aula aqui agora à noite. Eu estou já com 12, né? Tem 12 alunos já conosco, graças a Deus que conseguiram chegar aqui. Vi que Vivi entrou agora aí, depois saiu. Não sei se caiu a internet dela, mas está conosco o pastor Salomão, missionária Cacilda, Robert, está com a gente aí já, evangelista Cláudio, diaconisa Marcele Salvador, diaconisa Neide, pastor Lindolfo, lá em Jaguaquara, troncamento de Jaguaquara, presbítero Ronilvon em Subaúma, Richard, evangelista Valdemir, missionária Jace, Vitória, pastor Vitor, missionária Luana, pastora Viviane. Então, estes são os alunos que estão na sala. Pastor Salomão, de Alagoas. Eu também estou, não esquece de mim, não. Tá? Jefferson, tu estava sumido aí, cadê tu aqui? Ah, estão vendo aqui na lista agora. E Fábia também está, Fábia. Então, Jefferson, Fábia. Pastor Salomão, que hoje concluiu o curso de perito aí, né? Eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente, até porque é um curso que qualquer obreiro pode fazer. Depois eu vou tentar puxar aqui para dentro da nossa plataforma da nossa faculdade e até tê-los aí, pastor Salomão, como um dos nossos professores, pois hoje eu estive pesquisando, qualquer um que concluiu o curso pode ministrar a aula. Então, pastor Salomão, pode abrir o microfone e falar um pouco desse curso de perito aí que o senhor concluiu hoje. A paz do Senhor a todos, uma boa noite aos ministros, ao nosso pastor, presidente e pastor Valdir Santos. Você está me ouvindo? Perfeitamente, perfeito. Bom, o curso de perito grafotécnico, antes, só quem poderia fazer quem tinha um curso superior, em qualquer área específica. E hoje, não é mais necessário você ter o curso superior em qualquer modalidade para poder ser um perito grafotécnico. Hoje, se você concluir o ensino médio completo, pode fazer o curso de perito grafotécnico. Aí vai escolher uma área que você quer trabalhar. Se for nomeado pelo juiz, passa a ser perito de juízo, ou do juiz. Se for nomeado pelas partes, passa a ser perito de assistente técnico. E é uma profissão que está sendo bem paga no mercado de trabalho no dia de hoje e ajuda bastante. Eu quero me aperfeiçoar mais ainda. E dizendo que o pastor Valdir Santos falou sobre a faculdade, né, a teologia, o meu sonho é fazer o último nível de teologia, que é PhD, né, pastor Valdir?
PhD, não é isso? Aí, assim, eu quero saber do senhor como eu faço, não agora, mas lá na frente, o senhor pode me dar uma força para que eu possa estar fazendo a graduação de teologia, né? Como eu já tenho o bacharel em teologia, aí eu quero fazer a graduação e fazer isso que o senhor está fazendo, graduação, pós-graduação, e me aperfeiçoar mais ainda. A gente junta aqui crescer, né? Em espírito, né? E ajudar um ao outro. Então, eu aconselho quem quer fazer o curso de perícia grafotécnica, é muito bom. E eu creio, pastor Valdir, que isso que o senhor falou, referente de, em breve, a faculdade da CEMADEB está oferecendo esse curso, será de grande valia, né? Será importante, será muito bom para todos. Né? Não tive muita dor de cabeça, estudei dia, tarde, noite, levava apostila para o trabalho, para estudar, e pedi a Deus que Deus me ajudasse para que eu viesse passar. Depois, pastor, eu vou estar passando para o senhor os assuntos, né, que eu estudei. Direito penal, o processo civil, área criminalista também. Abrange muita área, especificamente para a gente saber como descobrir uma assinatura quando ela é falsa ou verdadeira. Então, isso é bom. É bom, eu aconselho a tomar os conselhos do nosso pastor presidente Valdir Santos, né? Porque o papel da CEMADEB, eu sou um filho da CEMADEB, o pastor Valdir Santos tem me honrado bastante, tem acompanhado minha trajetória e, primeiramente, só tenho a agradecer a Deus. Em segundo lugar, agradecer ao pastor Valdir Santos, porque a CEMADEB, como sempre tem falado nas reuniões, é um lugar de amigo. É um lugar que existem os seus problemas, né? Mas, graças a Deus, Deus tem dado sabedoria ao nosso presidente para que ele venha saber como resolver cada situação e tudo está sendo resolvido. Né? Tudo que é colocado nas mãos do pastor Valdinei, Deus dá sabedoria a ele resolve em prol da CEMADEB. Quando eu falo em prol da CEMADEB, eu falo em prol dos ministros, né? A favor dos ministros. Então, pastor, obrigado ao senhor pela honra que o senhor tem me dado, obrigado pelo carinho, obrigado mesmo, pastor Rodrigo. Eu tenho a agradecer ao senhor. Amém, pastor Salomão, Deus abençoe. Algum pastor quer fazer alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pastor Salomão, quiser saber mais em relação ao curso, alguém viu a credencial que eu compartilhei na tela aí? Amém. A gente viu sim, pastor. Pronto, pastor Salomão concluiu, é um curso bom, né? Depois eu vou tentar puxar aqui para dentro da CEMADEB, aliás, da FAITEL, para que a gente consiga avançar. Disseram esses dias que a CEMADEB era uma convenção que só pensava em dinheiro. Né? Até hoje falei isso numa reunião o pessoal lá de Sergipe. Nós temos uma visão muito grande em relação a formar, a tentar preparar obreiros para exercer sua função junto ao reino de Deus. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, difícil, mas não é impossível. Né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Salomão? Mais? Está ouvindo, Salomão? Quer acrescentar mais alguma coisa? Senhor? Quer acrescentar mais alguma coisa ou não? Pastor, sim. O que eu quero relatar para os ministros, né? Aqui que aproveite nessa oportunidade que Deus nos concede através da nossa convenção, né? Nossa, porque eu faço parte da família da CEMADEB, né? E tudo aquilo que a CEMADEB oferece aos ministros é para crescimento físico e espiritual de todos, né? Porque o Senhor sempre trabalha em prol, como eu falei, né? Querer ver o ministro crescer, né? Então, isso como o senhor relatou que a CEMADEB, eu já ouvi, pastor, alguém falar isso também, né? Eu já ouvi lamentar quando alguém fala nesse sentido,
não olha para o lado bom, sabendo que tudo hoje em dia tem custo. A faculdade a gente gasta. Nas minhas apostilas, pastor, que foi 180 folhas, ele teve uma gráfica que cobrou R$ 220 para mandar imprimir. Aí eu fui na faculdade, eu olhei para e consegui por R$ 90. Eu estudando R$ 95. Então, fora o curso. Então, é gasto. Tudo tem gasto. Quando eu estava fazendo teologia, de livros eu gastei R$ 1.200 de livro para estudar. Então, é custo. A Semadeb tem os custos dela. Então, a Semadeb, para quem entrou agora na família Semadeb, entre pensando positivo, porque a Semadeb é um lugar que procura ajudar. Com o pastor Valdinei, pastor presidente nacional, o que ele faz é para benefício de todos os ministros. Pense positivo, assim como o nosso pastor pensa positivo. Salomão, agradecer, dizer para os irmãos, Salomão, além de agora ser perito aí, grafotécnico, também é segurança do presídio, né, de Maceió. Ele trabalha com os cães, adestra os animais lá do presídio de Alagoas. Já tem uma estrada aqui na nossa convenção já. Fez capelania com a gente, fez juiz de paz aqui com a gente, fez bacharel em teologia aqui também com a gente, fez numa outra instituição. O que Salomão sempre pôde aproveitar da Semadeb aqui, ele vem fazendo aí em relação ao curso, Salomão. Depois eu vou te passar aí a faculdade para que você possa fazer a pós-graduação e chega aí ao nível de PhD, né? Que é o último estágio de quem está concluindo o curso teológico. Depois da pós tem mestrado, né? Mestrado em teologia e depois PhD. Eu estou fazendo mestrado numa outra instituição. Então, eu quero, né, pastor Nielson, lá da cidade de Araci, né? Deus abençoe, pastor Nielson, em nome de Jesus. Então, gente, olha só. Os irmãos que estão aí, né, que têm sede mesmo de estar pronto, nesse curso nosso que vocês estão fazendo, que envolve básico, envolve juiz de paz, envolve arbitragem. Então, nós vamos falar durante o curso sobre administração eclesiástica. Nós temos uma dificuldade muito grande com os nossos líderes, pois a maioria dos líderes que nós temos não sabe resolver algumas demandas de suas respectivas igrejas. Nesses últimos dias, todas as nossas igrejas estão passando por dificuldades, seja de qualquer ordem, né? Anteontem, nós estávamos aqui em casa e eu recebi aqui pastor Cal, já era noite. Você que hoje faz parte de uma diretoria de uma igreja, na qualidade de presidente de um ministério, a nova modalidade aí, né, do nosso Brasil, as leis que se tem, é justamente para prejudicar, principalmente, nós, líderes evangélicos. Pastor Cal, por ser o pastor da igreja de Entre Rios, trabalhava numa empresa, saiu dessa empresa, foi receber o seguro-desemprego, ficou retido por ser pastor da igreja. Então, anteontem, de última hora, eu tive que assumir a igreja de Entre Rios e tive que montar uma diretoria, tentar ajustar algumas coisas, porque se a gente não corre para fazer, algumas coisas iriam fugir daquilo que a gente entende como normalidade na nossa igreja. Quando terminamos aqui, tive que mandar buscar o pastor Vitor, missionária Luana,
Valdemir já estava aqui, pedi para Jace descer. No dia seguinte, tive que reunir Jaldo para montarmos uma diretoria rápido para assumirmos a igreja de Entre Rios. Porque, como o pastor não tinha entendimento de como fazer, iria fazer algo que depois iria ser muito, muito difícil, muito difícil. Então, o que acontece? Todo pastor, todo obreiro precisa se preocupar se de repente ele for um obreiro chamado para exercer a sua tarefa no reino de Deus. Nós percebemos que essas perseguições à igreja não é algo novo, é algo antigo, tá? Perseguição à igreja é algo antigo. A gente vê isso desde os primórdios, né? Desde a igreja primitiva. Então, eu vou voltar aqui para nós contextualizarmos algo e falarmos justamente no aspecto do juiz de paz. Que muita gente pensa que o curso de juiz de paz é só para celebração de casamento, né? Então, nós já estamos falando que o curso de juiz de paz é um curso para tentar trazer paz. Não foge de um pastor, né? Eu dizia hoje, conversando com um pastor que me fez uma pergunta, se poderia adotar na igreja, ou poderia membrar na igreja, ou receber na igreja um irmão que tem união estável. E eu expus para ele, né? E aí um juiz de paz precisa ter habilidade numa resposta dessa. Por quê? Porque o casamento religioso com efeito civil é um casamento, essa lei ela é nova, né? Porém, o casamento civil, aliás, o casamento religioso é algo antigo. Então, se olharmos o casamento, a lei, né, que decide casamento civil, ela é de 1973, 3 anos antes de eu nascer. Eu nasci em 76, a lei que firma o casamento civil, ela é de 31 de dezembro de 1973. Então, é algo novo. Certidão de casamento, ela passou a existir, passou a ser impressa, passou a ser passada para as pessoas em 1973. O casamento, ele é datado de janeiro de 1950. Então, por exemplo, você percebe que para trás não havia papel de certidão de casamento, tá? Como eram feitos os casamentos? Os casamentos eram feitos na Igreja Católica. Então, os padres faziam os casamentos nas igrejas católicas e tinha um livro. E se perguntássemos a algumas pessoas, você é casado como? As pessoas respondiam, eu sou casado na lei do padre, ou seja, eu sou casado na Igreja Católica. Então, a Igreja Católica também era quem emitia o que nós hoje chamamos de registro de nascimento. Também não havia registro de nascimento. O que existia era um documento chamado batistério. Os mais antigos aí ouviram muito falar disso, batistério. Então, a Igreja Católica tinha esse domínio, né, de registrar criança, de celebrar casamentos. Então, como a Igreja Católica ela começou a ganhar, né, dinheiro com isso e tal, chegou uma hora em que o Estado ele separou-se da igreja. Então, hoje, igreja e Estado não se mistura. O país é laico, né? Então, a igreja passou a exercer o seu papel de igreja, de religião, e agora entrou, né, a justiça para exercer sua função jurídica, sua função judicial. Então, por isso que aí agora tem certidão de nascimento, aí agora tem certidão de casamento, tem divórcio e agora de 2000 para cá surgiu aí o que nós vamos chamar de união estável, né? Para que surgiu essa união estável? No primeiro momento, essa união estável surgiu para que 2 homens pudessem
dizer que eles eram casados, ele tinha união estável, não saía a certidão de casamento, mas ele tinha esse papel chamado união estável, que é o que dá direito a bens, se eles se divorciassem ou se separassem, que é como se fosse um divórcio, eles teriam direito aos bens, podem dividir. Se tiverem plano de saúde com união estável, pode ter acesso ao plano de saúde do outro. E também a mesma coisa para as lésbicas, né? Então, as mulheres que decidiram casar-se com outras mulheres, então elas também podem fazer união estável, podem adotar criança e essas crianças terem acesso aí a algumas coisas por conta dessa união estável. Então, acabou que um casal, né, de homem e mulher, tá? Desculpa que eu estou gripado, também pode ter essa união estável. Agora, vem para a igreja com essa união estável e a gente precisa agora analisar por que esse irmão e essa irmã está em nossa igreja e, de repente, querem se batizar e não tem como se batizar porque não tem a certidão de casamento, que é o que a maioria das igrejas aí defendem, que tem que ter a certidão de casamento. Então, eu esses dias ouvi de um pastor que uma pessoa que está na igreja e não é batizado nas águas, se Jesus voltar, vai para o inferno. Isso é o cúmulo do absurdo. Não existe isso, isso aí não tem base bíblica para isso. Então, assim, um teólogo, uma pessoa que estudou a Bíblia, que tem formação teológica, dizer isso para mim, isso é uma aberração, tá? Porque a salvação, ela é incondicional, tá? E lá está quais são os critérios para ser salvo. A nossa matéria anterior a essa matéria que nós estamos estudando agora, que é os Evangelhos e Atos, foi a doutrina da salvação. Então, o que pode fazer uma pessoa perder a salvação? Nós colocamos lá na sala de aula. Blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? É um pecado, né, que não tem perdão. Então, eu relacionei lá o que pode afastar alguém, tá, desse processo da salvação. Porém, existe o arrependimento, tá? O arrependimento, e se essa pessoa de fato se arrependeu de corpo, alma e espírito, há aí uma intervenção, e o processo de salvação agora não cabe a nós, é algo entre a pessoa e Deus, e não cabe a mim entrar no mérito da salvação. Então, nós percebemos que existem muitos líderes hoje falando muita besteira, porque não conhece a Bíblia, por isso que a Bíblia diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, por exemplo, hoje um pastor, presidente de uma convenção nossa, da Semadeb, em um de nossos estados brasileiros, me mandou um áudio perguntando, pastor, como é que a Semadeb, como é que a CADB vê uma pessoa que tem união estável, a gente recebe ou não? A minha resposta foi, essa pessoa precisa ser analisada. Por quê? No novo formato aí, né, que teve dessas reformas no INSS, houve aí uma série de situações e a ideia foi justamente deixar muita gente aí que tinha pensão, que era aposentado, né, que tinha mais de uma pensão, cortado. Então, o que acontece? Eles começaram a dizer algumas coisas e a gente precisa tomar cuidado. Exemplo, a irmã chegou na minha igreja ou na sua igreja, ela não é casada, tá? Mas ela mora com a outra pessoa, já tem filhos, já tem aí uma história de convivência com o marido que ela tem, não tem um histórico de alguém que já mora com uma hoje, larga, mora amanhã com outra e tal. Então, tem uma vida, né, pautada naquilo que a gente defende como igreja. E essa irmã não pode ser membro da igreja porque ela não pode casar. Então, numa entrevista, numa conversa, essa irmã diz que quer fazer parte do corpo de Cristo, ou irmão, e não pode porque eles não podem casar. Você deve entrevistá-los para saber o que está acontecendo. De repente, a irmã diz que tem uma pensão, ou o irmão diz que tem uma pensão,
E ele tem medo que, se casar, perde a pensão. E perde mesmo. Perde mesmo. Então, vamos lá. Aí eu digo para o irmão, não, você tem que casar. Porque para você ser membro, você tem que casar. Você está em pecado, você está em fornicação, ou está em adultério, como algumas pessoas dizem aí, porque fornicação é uma relação entre quem é casado e quem não é, tá? Então, se uma pessoa que mora junto, tá? Uma pessoa casada, tá? Dois casais são casados e têm relações fora do casamento. Já é casado e tem relações fora do casamento. Isso é adultério. Mas com jovens é fornicação, tá? Não é casado, é fornicação. Então, o que acontece aí? Muita gente sem entendimento vai dizer que o irmão tem que casar, e se não casar, não pode ficar na igreja, que se Jesus voltar vai para o inferno porque não é batizado, não participou da Santa Ceia e tal. Aí Jesus vem e batiza essa pessoa no Espírito Santo. Jesus vem e dá dons espirituais a essa pessoa, que eu estou colocando uma série de limites nelas, tá? Então, assim, quem é mais importante? O que é mais importante, a minha palavra ou as ações que Deus está fazendo na vida desse irmão, dessa irmã? Ela não está, ou ele não está naquela situação porque ele quis, tá? Ele ou ela está naquela situação justamente porque ele ou ela entrou no relacionamento e já tinha nesse relacionamento uma pensão, tanto ele quanto ela. Então, o que a lei diz? A lei diz que se ele casar ou se ela casar, perde a pensão. Aí vamos lá, esse irmão tem filhos, essa irmã tem filhas ou filhos, né? E aí agora casou, porque a igreja exigiu que casasse. Assim que casou, o que acontece? Automaticamente, o governo cortou a pensão. Quando cortar a pensão, esse irmão e essa irmã vai vir para a igreja criar problemas, porque foi o pastor que exigiu que ele ou ela casasse. Então, qual o meu pensamento? A igreja deve sentar, o corpo de obreiro, fazer uma análise do porquê que o irmão não casou, a irmã não casou, porque se casa, perde. Então, eu preciso analisar essa união estável, e ingressar os irmãos como membro do corpo de Cristo, batizar, porque aí não existe pecado, não existe os irmãos não querer, eles querem, mas tem impedimento jurídico, tá? Então, nesse aspecto desse impedimento jurídico, eu preciso agora ter um olhar atentivo, eu preciso observar como fazer. Aí eu digo, não, tem que casar, tá? Se tem impedimento, eu tenho que analisar esse impedimento e juntar os obreiros e dar o parecer e mostrar para os irmãos que dificuldade esses irmãos vão enfrentar se eles perderem essa pensão que eles têm. Então, automaticamente, qualquer um dos irmãos precisam ter cuidado com isso. Se vocês ouvirem, como juiz de paz ou como pastor, pastora, ouvirem alguém com essa demanda na sua igreja, analisem para vocês não darem uma palavra e depois essa palavra trazer danos para a igreja e essa pessoa depois voltar para criar, né, um problemão. E a Bíblia diz assim, ai daquele por onde vier um escândalo. Então, eu preciso evitar escândalo. E se eu não sei passar um assunto, eu vou gerar escândalo. Então, eu preciso tomar cuidado, principalmente nesses últimos dias em que a igreja está vivendo um desafio muito grande. Eu tenho dito que está difícil ser crente, bem como está difícil ser pastor. Aí, eu começo a fazer pré-julgamentos, né? Eu começo a dizer algumas coisas para os irmãos, porque eu tive uma formação lá, 1900 bolinha, tá? Alguém dá um suporte lá no grupo da Faitel, porque parece que tem gente que não está conseguindo entrar aí, né? Não sei o que está acontecendo lá, mas dá uma ajuda aí aos irmãos, né? É a internet do irmão que caiu. Eu acho que é Jason aí, né? Eu vi Jason agora falando lá. Eu Vou estarei dar uma olhada. está ficando com o e-mail de Francisco que eu não sabia da senha. Não tem senha. Vocês colocaram senha? Não, Não pastor, precisou não. senha. É só entrar Entendeu? no link aí.
Baixar o aplicativo e entrar no link. Não, a gente só entrou no link, colocou o nome e já foi direto para a sala já. Não tem senha. Eu já comprei esse sistema hoje, custou R$ 64 para usar, justamente para que vocês não tivessem nenhuma dificuldade para ter acesso, tá? Então, o que acontece aí, gente? Eu vou abrir aí para vocês fazerem perguntas, principalmente os líderes, né? Então, como nós devemos nos comportar? Primeiro, você precisa olhar, né, a situação de quem lhe procurou. Depois você precisa ter base, tá? Base bíblica e base judicial para você responder essa pessoa. Vamos falar de base bíblica. Base bíblica. Em nenhum lugar na Bíblia, você vai encontrar uma entrevista, tá? Para quem foi batizado, ou quem aceitou Jesus, ou quem decidiu caminhar com Jesus, não tem lugar nenhum. Se alguém tiver um texto bíblico, me mostre agora aí, tá? E está livre para procurar depois. Se existe alguma base bíblica, no ato do batismo, se você encontra algum tipo de entrevista de Jesus, de João, dos apóstolos, da igreja primitiva, fazendo entrevista para saber quem era casado para batizar. Não tem. Então, assim, você percebe que João Batista chega nas águas, entra na água e começa a pregar uma palavra pesada. E a palavra de João Batista foi: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produziste fruto digno de arrependimento. Então ele pesou pelo arrependimento. Quando ele diz isso, o povo entra na água. Entra na água e ele começa a batizar. Quando ele termina de fazer o batismo, Jesus vem, entra na água também, e ele diz: olha, eu que deveria ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus diz assim: ó, João, faça para que tudo isso se cumpra. Ou seja, tudo que você fez aqui, tá? Tenha um selo aqui e se cumpra o propósito do que o Filho do Homem precisou vir. O que estou falando para vocês aqui, não estou trazendo para vocês uma igreja, uma ministração ou ensinamento para depois alguém sair dizendo assim: poxa, pastor Valdinei agora é herege, tá? Uma igreja, quer tornar a igreja não mais uma igreja, quer tornar uma igreja como se fosse uma seita. De forma nenhuma. Eu estou falando para vocês à luz da Bíblia, olhando do ponto bíblico e olhando do ponto jurídico. Essa fala que alguém diz aí, que uma pessoa, tá, que entrou na igreja, que não é batizada ainda, se não for batizado, Jesus vinha buscar a igreja, ele vai para o inferno, isso não tem base bíblica. O texto que algumas pessoas se baseiam é no texto lá de Marcos, onde a Bíblia diz assim: olha, aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Então, a condenação não é por não ser batizado, a condenação é por não crer no batismo, tá? Então, eu não vou me batizar porque eu não acredito. Eu não quero me batizar porque eu acho que isso não é interessante, eu acho que isso não é importante. Então, quando alguém vai por esta linha aí, nós percebemos que essa pessoa é um herege. Ele não acredita, ele não crê, ele não valoriza o batismo, ele não está, né, confirmando o ato batismal. Pastor Vitor, já lhe cedo a palavra. Então, você precisa ter, primeiro, fundamentação bíblica, por isso que você precisa estudar, tá? Porque às vezes nós somos pegos em coisas pequenas, de repente você vai para o campo pastorear uma igreja, se depara com uma situação dessa, e essa ainda para mim, na minha cabeça, é coisa pequena. Você pode se deparar com coisa bem pior, tá? Vamos lá, você encontrar alguém no seu gabinete pastoral, perguntar a você se sexo anal é pecado, tá? Aí, o que você vai responder para esse irmão ou para essa irmã? Você tem que ter resposta, tá? Então, como conciliador, como juiz de paz, como juiz arbitral, como mediador de um conflito, você deve entrar para você responder isso. Para responder, você tem que ter, primeiro, fundamentação bíblica. Depois, você tem que ter fundamentação num ato desse que nós estamos tratando agora, que é o batismo, com relação à questão da união estável. Você deve ter fundamentação jurídica.
eu vi que agora há pouco entrou o pastor Tony, que é advogado lá em Alagoas, também está aqui na nossa videoconferência. Já já eu vou abrir o microfone para ele falar também do ponto jurídico. Tá? Gente, está abrindo o microfone aí, deu entrada de água. Acho que foi Tony. Vou fechar a Tony aqui, daqui a pouquinho tu abre aí. Então, o que acontece aí? Eu peço aos irmãos, se você não tem habilidade para responder, procure informação. Porque tem muita gente aí. Eu conheci uma irmã, minha irmã está aí, Vivi, minha mãe, não sei se está ouvindo, mas nós morávamos numa cidadezinha pequenininha por nome de São José da Vitória, e na hora da Santa Ceia, os irmãos que não eram batizados tinham que sair de dentro da igreja e fechava a porta da igreja. Então, assim, hoje a gente dá uma ceia com a porta aberta. Os irmãos que não são membros permanecem dentro da igreja. Mas vocês que são antigos aí sabem que alguns anos atrás, na hora da Santa Ceia, faziam oração por quem não é membro, todo mundo tinha que sair. Eu vi a minha mãe sair de dentro da igreja chorando, meu pai saía de dentro da igreja, uma irmã que estava na igreja um dia ouviu o pastor dizendo que quem não fosse batizado não ia para o céu, ia para o inferno. Então, assim, usando textos isolados da Bíblia. E que essas pessoas agora vão para o mundo. Porque a pessoa vai dizer o quê? Eu estou aqui na igreja perdendo tempo. Eu vou ficar aqui quanto tempo numa situação dessa? Então, nesse aspecto, né, nós vamos falar justamente sobre os evangelhos e Atos. Né? Então, nos evangelhos nós vamos ver a caminhada de Jesus desde o seu nascimento. Robert, para esse telefone, tu tá rodando a cabeça de Cacilda, Cacilda ficando de cabeça para baixo. Então, o que acontece aí? Pensa comigo, irmãos, que nós precisamos conhecer a palavra. Então, eu gostaria muito que nessas aulas que nós tivéssemos, venham pronto, eu vou abrir o microfone agora, né? Pastor Vitor pediu a palavra aí, eu não sei se foi ele, foi a missionária Luana. Após a fala de vocês, eu quero também que o doutor Tony fale do ponto jurídico, porque possivelmente ele deve tratar também dessa questão de aposentadorias, né? Pessoas que perdem a aposentadoria ou perdem pensão por conta de alguma situação dessa, como advogados. Não sei se a pastora Thelma está ouvindo, mas a gente ouve muito aqui, né? Muita gente pergunta. A outra coisa, esses dias eu ouvi, né? Eu fui interrogado por uns irmãos da cidade de Barrocas, de um senhor com 75 anos que queria casar, né? Se ele podia casar, se a lei liberava para ele casar com a irmã que tem mais ou menos uns 40 e poucos anos. O que a lei diz? Ele poderia ou não poderia? Tá? E a gente teve que ir buscar informação para passar essa informação e, na verdade, já havia impedimento, porque com 75 anos, quem tem 75 anos já não pode mais tomar algumas decisões. Então, passou disso aí, às vezes precisa de um tutor, né, para poder agilizar algumas coisas. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho dessa parte jurídica, tá? Falar um pouquinho dessa parte de gestão de igreja e administração, sistemas de igreja, para que a gente consiga falar dessa parte organizacional, né? A igreja, além dela ser um organismo, ela é uma organização filantrópica sem fim lucrativo. Pastor Vitor, pode abrir o microfone. Pode falar, pastor. A gente não está te ouvindo. Está mudo seu microfone, Vitor. Alguém está ouvindo o Vitor aí? Não, Não pastor, saiu tá tua mudo. voz. Tá mudo. Tá mudo aí, Vitor. Deixa eu tentar ver se eu libero. Espera aí. Tá mudo. Fala agora, Vitor.
Tá mudo. Ativar. Deixa eu tentar ativar aqui. Veja aí se dá para falar agora. Tá mudo. Qualquer coisa, Vitor, você sai e entra de novo. Tá? Gente, mais alguém quer falar? Quer fazer alguma pergunta aí? Nesse aspecto, algum pastor ficou com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Essa é a hora. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí ou não? Vai falar o quê? Pastor, eu tô ouvindo direito aqui, viu? Eu tô ouvindo ok, viu? Ok. Fala agora, Vitor. Não entendi, Vitor tá mudo. Ó céus. Ele tá falando, pastor, mas não tá saindo som, não. É, não tá saindo som, deve ser lá. Deve ser lá no Se ele tiver aparelho com que ele fone, tá. talvez seja um fone. Se ele tiver com A gente fone, não aí, ouve. talvez... Deve ser seu microfone, Vitor. O microfone dele tá aberto. É para falar. Mais alguém aí tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida em relação a isso? Meu pastor tem uma pergunta nesse assunto aí. Bora lá. Esse aspecto aí sobre batismo, a nossa convenção, a nossa igreja, então, no caso, ela permite que uma mulher, um homem que não é casado, mas mora junto, desça as águas? Não. De forma nenhuma. Olha aí onde está o contexto. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu vou responder de uma vez só. Mais alguém? Vamos lá. Pergunte errando. Nem que seja para a gente tentar chegar a um denominador aqui. Essa pergunta pode chegar para você na sua casa, tá? Pode chegar para você na sua igreja, no seu gabinete pastoral. Você precisa resolver. Essa semana me Mas, perguntaram se a nossa igreja permitia. pois é. Gente, olha só, nós não permitimos. E permitimos. Como que a gente permite? Já falei para os irmãos. Pastor Lindolfo ia falar, era? Sim, pastor, por favor. Pois não? Por exemplo, um casal que vive há muito tempo junto, mas de repente um dos dois não quer casar de maneira nenhuma. Como resolver uma situação dessa em relação ao batismo do outro? Pode ou não? Um é crente, outro não é, ou os dois é crente? No caso, um é crente e outro não, um exemplo assim. Ok. Nós tivemos um caso desse aqui na sede. Tem mais alguém aí que quer fazer essa pergunta? Ou outra pergunta igual? Ou tirar essa dúvida aí? Bom, vou responder Lindolfo, vou responder o pastor Jefferson. Gente, não saia daqui dessa aula de hoje sem tirar suas dúvidas, porque assim lá na frente você tem que responder uma prova e aí acaba tendo dificuldades, né? Vitor falou que está consertando o áudio, alguma coisa, acho que é o microfone dele lá que está com problema, para ele poder falar. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir também a fala do pastor Tony, né? Que é advogado, faz parte agora do Conselho Jurídico da Convenção Nossa, está aqui, apesar de ser advogado, mas está fazendo também o curso de juiz de paz com a gente, vai fazer direitos humanos e depois fazer juiz arbitral, mediação de conflitos, que hoje é uma matéria no curso de direito. Gente, olha só. Primeiro,
responder. Eu lembro que meu pai me com a folha de açúcar. Ele saía do quarto dele, ia lá com a folha de madrugada. Ah, meu pai, tu não havia subido. Então, o que acontece aí? Primeiro ponto. Primeira pergunta aí. Nós não aceitamos ninguém que não tenha o casamento aqui na igreja ser membro. Ninguém. Tá? Chegou aqui na igreja, eu não sou casado, quero me batizar. Não. Não funciona. Para ser membro da igreja, precisa ser casado. Tá? Porém, essa pessoa, para ser casado, não pode ter impedimento. Mas se na nossa igreja chegar alguém que juridicamente tenha impedimento jurídico, tá? Mora já há muito tempo junto e um dos dois tem uma pensão. Se casar, vai perder a pensão. Então eu, como pastor, digo para eles, vocês têm que casar. Para ser membro aqui da igreja, vocês têm que casar. Se eles forem nesse aspecto, querendo casar, vão casar e vão perder a pensão. Quando eles perderem a pensão, eles vêm para a igreja. Vai querer que a igreja agora sustente eles. Porque a igreja disse que eles deveriam casar. E a lei diz que se ele casar, ele perde. Então, espiritualmente, essas pessoas não têm problema nenhum. Porque não é eles que não estão querendo casar. É a lei que não permite que eles casem, porque se eles casarem, eles perderão o benefício. Aí eu já vi um pastor orientar que os irmãos devem se separar. Um tem que ir para um lado e o outro tem que ir para outro. Do ponto de vista bíblico, primeiro, antes de Deus criar a igreja, Deus criou a família. E se não houvesse família, não haveria igreja. Então, primeiro família, depois a igreja. Então, quando eu olho a vida matrimonial desses irmãos, é uma vida de exemplo, filhos exemplares, criando os filhos na igreja, estão na igreja, são assíduos na igreja. Eu conheço igreja que um irmão que não é casado, que tem impedimento, não pode sentar no departamento de irmãs para cantar, porque não casou. Não pode ter oportunidade na igreja, nem para ficar numa porta, nem para varrer a igreja, porque não é casado. Isso é o cúmulo do absurdo. Minha mãe, quando não era casada com meu pai, passou por isso. Então, assim, a gente percebe que isso não tem fundamentação bíblica e nem teológica para isso, tá? Então, como que a gente batiza alguém aqui na igreja? Analisando os pontos, tá? A irmã quer batizar, o irmão quer se batizar, mas existe impedimento jurídico. Então, nesse ponto de vista, os irmãos estão bem, tá? O seu matrimônio vai bem, sua família está bem, existe já alguns anos juntos, tá? Existe uma história de relacionamento. Eu não vejo, biblicamente, nenhum impedimento para que esses irmãos possam ser levados ao conselho da igreja, analisado pelos irmãos. Olha o que a Bíblia vai dizer agora. A Bíblia diz assim, olha, se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa aqui embaixo, Deus fala lá em cima. Então, existe de lá de cima um carimbo. Então, nós não estamos aqui criando na nossa igreja, ou na nossa CEMADEB, esse assunto foi discutido na CADB, nesses pontos, tá? Nós não estamos aqui tornando a nossa igreja uma seita, de forma nenhuma. Nós estamos olhando para a igreja primitiva. Nós estamos olhando lá para trás, tá? Pronto. Essa é a resposta de Jefferson. Nós não vamos, de hipótese alguma, chegar alguém aqui na igreja de qualquer jeito, mora e quer casar e quer se batizar sem passar pelo ato do casamento. Nós não vamos. Por quê? O casamento, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os homens devem se submeter ou obedecer às leis da terra. Então, nesse aspecto de leis da terra, é por isso que a gente vai na vertente do casamento, porque a Bíblia diz que nós devemos nos submeter às leis aqui da terra. Se nós devemos nos submeter à lei da terra, então logo nós pensamos, nós temos que fazer casamento, porque casamento é uma lei terrena, tá? Não é uma lei celestial, é uma lei terrena. O papel, a certidão de casamento é algo terreno, é algo jurídico, é algo governamental.
mas também a união estável é também jurídica. Foram os homens que criaram. O impedimento para que os irmãos não se casem, porque se casar perde a pensão, é criado também pelos homens. Então, por exemplo, de alguma forma, eu não estou fora. Você não estará fora. Ou não está desobedecendo leis. Você está obedecendo aquilo que eles colocaram como critério. Então, para ser batizado aqui na nossa igreja, só se estiver nesses aspectos. Vamos para agora a resposta do pastor Lindolfo. Na resposta do pastor Lindolfo, o irmão aceitou Jesus, ou a irmã, ela está na igreja, caminhando, tá? Está ali, tem um histórico com a gente já, tá? Da igreja. Existe uma vida com essa pessoa que ela mora, e essa pessoa não quer casar com ela, ou não quer casar com ele, tá? A mulher não quer casar com o irmão, ou o irmão não quer casar com ela, então não é crente. E muita gente carrega isso aí, tá? A gente vai pastorear interiores aí do tipo que Nielson, né? Cheguei em Barrocas, a gente fizemos um casamento coletivo, casamos uma série de pessoas de uma vez só. Então, o pastor Zezinho fez lá esses vários casamentos, emitiu o documento daqui. Muita gente da roça que não quer saber de casamento mesmo. Então, alguns ainda têm na cabeça, principalmente se ele tiver bens, que se ele casar, a mulher toma o que ele tem. Se ele casar, né? Se ela casar e ela tiver bens, ele toma o que ela tem. Hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Independente de ter casado ou não, a mulher tem direito, tá? É só ele arrumar testemunha que mora com ele, que viveu com ele e tal, morreu, tem direito, mesmo sem estar com certidão de casamento. Então, hoje vale-se testemunhas. E o que acontece? Nesse aspecto aí, tá? Deve-se levar ao conselho da igreja, mostrar a situação da irmã, o camarada não quer casar com ela, a pessoa está na igreja, esforçada, ativa e tal. Então, aqui nós vamos reunir os obreiros, analisar o caso e eu batizo. Eu batizo, tá? Porque assim, eu não vejo nenhum tipo de impedimento dessa irmã. Aí vou aconselhar ela, larga o marido, tá? Vá viver a sua vida antibíblico, porque a Bíblia diz assim, ó, a mulher inteligente ou a mulher salva ou a mulher crente salvará o seu marido, tá? Então ela vai salvar o marido dela com as atitudes dela, com o comportamento dela, com a crença dela, com a vida espiritual dela, com o testemunho dela. A mesma coisa que a Bíblia vai dizer. Um homem crente, um homem salvo, salvará a sua esposa. Então, é uma responsabilidade muito grande, claro, tá? Mas eu não vejo do ponto bíblico, nenhum impedimento nesse aspecto, não se tem. Agora, eu não posso tomar uma decisão dessa sozinho, eu tenho que reunir os obreiros para a gente tomar essa decisão juntos. Ok? Não sei se o Jefferson entendeu e se o pastor Lindolfo conseguiu entender. Se conseguiu entender, tá? Pode abrir o microfone e fazer o comentário de vocês. Pastor Lindolfo. Eu entendi, pastor. Entendi muito bem, porque eu dirigi uma igreja uma época e tinha uma senhora muito dedicada na igreja, uma senhora já de certa idade, e o marido dela vivia muitos anos, há mais de 50 anos juntos, porém nunca se decidiu e não queria casar. Falar de casamento para ele gerava um problema. E essa irmã, coitada, chorava para tomar ceia, mas nenhum pastor queria batizar ela. E eu ficava pensando, meu Deus, essa irmã viveu tanto tempo com esse senhor, é batizada com o Espírito Santo e os homens impedem de batizar nas águas. Como é isso? Aí eu queria essa explicação, o senhor me passou aí. Pois é. Chegou aqui na igreja, nesses pontos aí, a gente, claro, tem que estudar tudo para a gente chamar os obreiros e decidirmos juntos para que não haja no reino espiritual nenhum tipo de impedimento com relação a nós. Não sei se o pastor Vitor já consegue falar. Veja aí, Vitor, se você fala. A gente não ouve, Vitor. Fala agora aí. Tá mudo. Tá mudo.
Deve ser o microfone que vocês estão usando. Pastor Salomão pediu a palavra, foi? Ou não? A situação que você está falando aí, referente ao casamento, eu concordo com o senhor. Podemos ver lá no início, da chave, quando Adão diz o seguinte: deixará o homem pai e mãe, né? E unir a sua esposa, e os dois se tornam só carne. Né? No Novo Testamento, tem referência sobre esse assunto, que deixará o homem pai e mãe, e unirá a sua esposa, e os dois se tornam só carne. Não está dizendo que ele vai casar. Porque esse tem que seja uma unificação entre duas pessoas. Quando Deus criou o homem, Deus disse o seguinte: sede fecunde, né? Sede fecunde, coabitai, crescer e encher a terra, não é verdade? E ali ele abençoou esse casal. A questão do repúdio, do divórcio, se a gente for ler o contexto histórico das Escrituras, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. O homem, ele repudiava a esposa, não dava carta de divórcio, então ali ela estava ligada a ele por todo dia da vida dele. Ele não dava, essa carta de divórcio era o que ele escrevia, o motivo porque ele estava dando carta de divórcio, estava explicando porque estava pegando, aí ela estava livre para casar com outra pessoa. Se ele não fizesse isso, ela não poderia casar, porque ela ainda estava casada perante a lei daquele povo da época ali. Se ela casasse, ela estava em ato de adultério. Aqui no Brasil também, na época, se o homem não assinasse o divórcio, aquela mulher não podia casar com outra pessoa. Ela poderia viver com outra pessoa, mas casar, não casava. Hoje, já modificou. Se uma pessoa, tanto faz um homem ou uma mulher, não assinar o divórcio, o juiz assina. Não é verdade? Sim. Sim. Terminou? Terminou, Salomão? Sim, terminei. Só que essa questão, assim, a lei dos homens, claro que temos que respeitar, porque a palavra de Deus nos ensina, não é verdade? Para que não haja escândalo em questão de ordem e decência. Mas, em primeiro lugar, está a lei de Deus sobre nossas vidas. Em primeiro lugar está a sua. Então, isso que o senhor falou, eu concordo plenamente com o que o senhor está falando. Eu estou de acordo com o senhor. Mas, para quem não tem a visão espiritual, vai logo relatar que é heresia. Não examina, traz texto sem contexto e fora do contexto. Nem entende e nem compreende. Aí quer aplicar e termina, ao invés de resgatar aquelas vidas, eles fazem afundar mais ainda. Então, é isso que Verdade. Com certeza. Eu, na verdade, olho, a gente precisa compreender a Bíblia do ponto de vista bíblico, né? Conhecer as narrativas da Bíblia, entender o processo como cristão. E deixa eu só fazer um comentário aqui. Pastor Vitor, já que ele não está conseguindo falar por áudio, o senhor tem aí como escrever, tá? No chatzinho aí, a gente vê e já faz um comentário da pergunta do senhor aí. Se de repente o senhor foi alcançado pelas respostas já dadas, o senhor fala, tá? Se não, o senhor faz a pergunta que queria fazer, escrevendo aí, já que não consegue falar por áudio, tá bom? Então, primeira coisa, curiosidade, né? É o que o pastor Salomão falou aí agora, é saber o que era uma carta de divórcio, né? Então, se você olhar lá no contexto histórico, você vai perceber que se um homem casasse com a mulher e depois de casado ele não quisesse mais encontrar ela em casa, né? Se ele não quisesse mais estar com ela em casa ou reprová-la, né, nesse casamento, ele dava a ela uma certidão de divórcio. E você percebe que depois disso era ele que mandava a mulher embora. Então, se depois dessa mulher sair de casa, ela se tornasse uma mulher de um outro homem, como o Salomão disse agora, e você vai perceber que a luz, né, daquilo que diz os antigos, e, por exemplo,
esse ex-marido não poderia mais gostar dela, né? Ou seja, não teria mais liberdade de tê-la de volta, né? Porque ele tinha dado a ela carta de divórcio e tinha mandado embora. Ou seja, se ele mandasse ela embora, para ficar bem mais claro, mandou embora, tá? Isso era carta de divórcio, mandar ela embora de casa, ou seja, dava a ela uma certidão de divórcio. O que era isso? Mandar ela sair da sua casa, dizer para ela assim, ó, vá embora de casa. Lá na frente, ele encontrava essa mulher com outro homem. Então, se ele encontrasse ela com outro homem, ele não poderia mais, tá, trazer essa mulher de volta, tá? Então, você percebe que isso aí está ligado, né? Nós vamos encontrar um texto bíblico para isso, né? Em relação à citação de Moisés. Eu vou ler aqui um comentário, tá? Sobre carta de divórcio. Diz o seguinte assim: quer saber sobre o divórcio na Bíblia? O que Deus pensa sobre o divórcio? O que a Bíblia fala sobre adultério? Um casal crente pode se divorciar? Se o casamento for misto, pode haver rompimento? Você sabe que o casamento misto é um casamento, né, que não não tem fidelidade a um só ao outro. Então, a hora que alguém quiser lá fora pular cerca, vai, um lado e outro. Então, assim, Deus concorda com isso? Um casamento, nesse aspecto, pode ter rompimento? Depois de um divórcio, posso me casar novamente? O que fazer em caso de violência doméstica? Se eu for abandonada, se o meu cônjuge vier a falecer, o que acontece? Perguntas como essas são mais comuns do que você imagina. O tema divórcio sempre foi muito controverso no meio cristão. Em certos lugares, é um assunto praticamente intocado, o que dá vazão para infindáveis dúvidas e achismos, tá? Então, assim, tem muitos homens aí e pastores que não tratam desse assunto na igreja. Se você for para o campo da teologia, encontrará diversas correntes de pensamentos. Multiplique isso por igrejas, culturas e épocas da história e você facilmente se afogará em um mar de interpretações diferentes, todas elas alegando estarem fundamentadas na Bíblia. Depois que tomei meu curso e comecei a responder diversas dúvidas, passei a receber uma enxurrada de perguntas sobre casamento, divórcio. Então decidi enfrentar o tema e fazer um estudo minucioso dos textos bíblicos que abordaram ou que abordarão. Então, nós percebemos que a Bíblia tem uma série de textos relacionados a isso. Vou falar de um pensamento de um homem chamado John Piper. Ele diz o seguinte: eu não afirmo que encontrei ou disse a última palavra nessa questão, nem que eu estou além de correção caso prove-se que estou errado. Estou ciente de que homens mais piedosos que eu tivera opiniões diferentes. Ou seja, você vai encontrar sempre opiniões diferentes. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 ao verso 17, nós vamos encontrar justamente algo em relação ao casamento. Então, depois, se você puder, vale aqui uma citação, né? E você precisa ler isso em casa. Então, você percebe que em relação a tratar desse assunto, a Bíblia não dá margens para divórcio, tá? A Bíblia não dá margens para divórcio. Não dá margens para casei hoje, vou me separar amanhã. Mas existe hoje um contexto, né? Rodando aí o mundo. Então, principalmente essa questão da Lei Maria da Penha. Então, nós vamos para um texto de Hebreus, capítulo 13, verso 7, tá? Se alguém tiver a Bíblia fácil aí, eu gostaria que você mesmo abrisse a Bíblia aí para caminhar com a gente aqui. Quem pode abrir aí? Quem chegou depois aí, eu estou gripado, então me perdoe aí, né, pela gripe. Mas quem está com Bíblia na mão?
Quem está com a Bíblia na mão, por favor, Hebreus 13, verso 17. Quem pode ler para mim? 13, 17. Quem achou a Bíblia? Bora, gente, vocês estão no curso teológico. 13 e 17, né? 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Percebeu? De quem é a responsabilidade quando nós decidimos, nesse aspecto do casamento, chamar a responsabilidade para nós? Quem tem que prestar conta? Nós. Quem tem que estar lá diante de Deus para prestar conta por isso? Nós que somos líderes, pastores. Então, depois alguém lê aí, Jefferson está com a Bíblia, lê Deuteronômio 24, de 1 a 4. Quem ia falar agora aí? Alguém ia falar? Foi você, Salomão, que ia falar? Deuteronômio quanto, pastor? Deuteronômio 24, de 1 a 4. Quando eu for para ler, o senhor fala aí. Pode falar, pode ler. Se um homem casasse com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher, ou também, se ele morrer. O primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Percebeu? Isso é uma lei lá do Antigo Testamento, ok? Está lá atrás. Naquela época, a voz de mulher era uma voz, né? Nem aparecia. Os homens mandavam de tudo que era jeito. Hoje não é mais assim. A cultura hoje é uma outra, tá? Então vamos lá. O cara bate na mulher de facão, a mulher quebra o dedo do marido. Vamos lá aqui, né? Esses dias eu ouvi um relato de um irmão de um pastor que está aqui na live com a gente, que a mulher deu uma facada. Aí o cara vai esperar a segunda facada, morando com ela. A outra ela vai dar no coração. Ele não pode se separar, tem que ficar com ela até ela matar ele. Então, percebe que a gente precisa, de fato, estudar as coisas para que a gente não consiga, né, dizer aquilo que a Bíblia não diz. Então, nós percebemos que esse contexto está lá atrás. Jefferson, lê Mateus 19, verso 7. A gente já está correndo para terminar. Mateus 19, 7. Leia aí. Está com a Bíblia ainda? 19, 7. Perguntaram-lhe eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Percebeu? Lê para trás um pouquinho. Qual verso? O verso anterior. Assim eles já não são dois, mas em uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ninguém separa. Bora. Aí a Voltando. pergunta que vem depois. Então, né, lê o próximo texto. Perguntaram-lhe eles, então, por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Olha a pergunta dos caras. Se Deus está dizendo o que Deus uniu, ninguém separa, então por que Moisés deu carta de divórcio? Ou seja, Moisés está batendo de frente com Deus? Você entendeu? Não. Aí agora vem uma análise do porquê deve dar essa carta de divórcio. Vamos para Novo Testamento, tá? Aliás, Antigo Testamento, Malaquias 2,
de 12 a 16. Malaquias 2, de 12 a 16. Leia aí. Tem que ter Bíblia, irmão. Tem que fundamentar-se nas Escrituras para depois você responder juridicamente. Bora lá? 2, 12. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outras coisas que vocês fazem, enche de lágrimas voltado ao Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só corpo, em espírito? Eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Percebeu que o texto fala até de violência? Então você percebe que Deus está irado com o tipo de comportamento dos caras. Por quê? Pela infidelidade. E depois chega no altar para oferecer oferta, chega no altar para poder falar. Então, percebe que agora cumpre-se um texto bíblico onde a Bíblia diz assim, olha, estarão 2 deitados em uma cama. Será levado um e deixado o outro. Estarão 2 moendo em um moinho. Levado um e deixado o outro. Então, nós precisamos entender que, do ponto de vista bíblico, Deus odeia o divórcio. Mas não é bíblico também você estar num relacionamento sofrendo o resto da sua vida e você ter que ficar ali até você morrer, vivendo uma vida de injúria, uma vida atribulada, uma vida sem paz, uma vida desgraçada, sem ter tranquilidade na alma. Pensa em uma pessoa, tanto homem quanto mulher, num relacionamento desse. Tá? Como chegar na igreja? Como estar bem num culto? Não tem como, irmão. Tá? Eu quero ler, tá? Quero que Jefferson ainda está com a Bíblia, Mateus 5, 31 e 32. Mateus 5, 31 e 32. Nós precisamos ser inteligentes do ponto de vista bíblico, para que a gente possamos nos apoiar naquilo que a Bíblia diz. Mateus 5, 31 e 32. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Agora, pensa comigo. Olha como é o texto. Vamos interpretar o texto agora, tá? A Bíblia está dizendo assim, olha, a mulher pode ter carta de divórcio se houver imoralidade. Ou seja, o marido traiu, tá? Ou ela traiu o marido. Agora, nesse aspecto lá, olhando para lá e antigamente, não tinha a Lei Maria da Penha. Hoje tem. Se fosse hoje escrito esse texto, vocês acham que escreveria do mesmo jeito que está aí? Ou entraria tudo que nós estamos vendo hoje? Feminicídio, os caras matando mulher, enterrando, jogando debaixo das pontes, enterrando no fundo do quintal, levando para dentro do mato para matar, estuprando, mesmo monte de coisa, tá? Então, assim, você acha que como seria, né, a visão agora dessa escrita, tá? Com certeza literalmente diferente. Então a gente precisa olhar para o contexto histórico daquela época e olhar para cá. Então nós precisamos olhar a Bíblia
para lá em antigamente, lá para aquela época, e olhar a Bíblia para agora. Pastor, e Deus muda? Deus não muda. Mas os homens mudam, tá? Então, assim, como os homens mudam, então, não é que Deus vai se adequar aos homens, não. Mas o sistema hoje é literalmente diferente. Eu discordo de uma mulher que viva com um homem passando fome, que viva com um homem apanhando de pau, de facão e do diabo a quatro, e se mantém ali só para poder dizer que está bem. Então, você percebe que muita gente hoje se mantém na frente das pessoas como se estivesse bem, quando na verdade não está, entendeu? Então, você percebe que a Bíblia vai falar que Moisés deu carta de divórcio, e o texto bíblico diz assim, pela dureza do vosso coração. Ou seja, por que foi liberado o divórcio? Pela dureza, tá? Então, não teve arrependimento, não teve conserto, não parou para honrar a esposa, não parou, e você percebe que não era esse processo para a esposa, era o processo para o esposo. Então, aqui a Bíblia está falando para o homem, tá? O homem que cometia um ato ilícito, o homem que não fazia o que deveria fazer, ou seja, casou-se com a mulher. Aí o texto bíblico diz, olha, se esse homem casou com a mulher e a mulher não agrada a ele, ou seja, ela não limpa a casa, ela não faz comida, ela não arruma, ela não cuida da casa, aí a Bíblia está dizendo assim, se esse homem disser que não quero mais você em casa não, vá-se embora. Então tome sua carta de divórcio e se mande. Por quê? Porque ela não cumpriu o processo dela. Hoje, na nossa cultura, tanto o homem trabalha quanto a mulher trabalha, tá? Então, hoje não é mais aquela cultura de lá, de 1900 antigamente. Então, nós, como cristãos, precisamos ter uma mente alinhada para aqui e agora. Como é aqui e agora? Então, meus filhos, qual é o pensamento que eles terão, né? Meus netos, se Jesus não vier buscar a igreja daqui a alguns anos atrás, que vem aí. Então, nós precisamos entender que a Bíblia fala da união, né? A Bíblia diz que o homem e a mulher é uma só carne, sim. Quando a Bíblia diz, do ponto de vista agora, voltando para a união estável, tá? E voltando para quem não é casado, a Bíblia vai dizer que o homem vai se unir à sua mulher, unir, né? Não tem na Bíblia dizendo o homem vai casar, não. Unir-se à sua esposa e serão ambos uma só carne. Então, é a união de dois que vai tornar uma só carne. Então, não vai precisar do papel para tornar-se uma união, tá? Então, você percebe que do ponto de vista daquilo que a Bíblia defende, tá? Você percebe que o Senhor está falando de união. Então, eu como pastor, preciso olhar o contexto daquilo que Deus está dizendo para a gente poder compreender como funcionam as coisas. Então, a Bíblia vai falar que quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com uma mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ou seja, o cara pegou a mulher e mandou embora, tá? Só porque ele não quis mais saber dela, ela não fez aquilo que ele queria, repudiou-se dela. Então, a Bíblia vai dizer que se um homem fizer isso, e essa mulher repudiada pelo seu marido, mandada embora por ele, tá? Sem ter aí, né, atos ilícitos, aí a Bíblia vai dizer que comete adultério. Então, nós percebemos que hoje o aspecto está muito complicado, porque nós percebemos aí irmãs na igreja sofrendo, irmãos sofrendo, e a gente precisa olhar para o ponto de vista de como Jesus enxergava, né? Se fosse hoje, como Jesus falaria. João capítulo 4, versos 16 a 18, eu só vou ler esse texto mais um para poder a gente encerrar. É uma fala de Jesus, né? Jesus diz assim, ó, vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Ou seja, não tem um marido. Você percebe que a mulher já vinha de 5 maridos. Olha o relacionamento dessa mulher, 5 já. E o que ela estava agora não era o dela ainda. Ou seja, ela estava com o marido de uma outra mulher. Então, percebe que ela agora vai se encontrar com Jesus. E ela está tendo um relacionamento fora
do casamento com um homem que tinha outro compromisso com a outra mulher. Então, você percebe que a Bíblia, ela trata dessas coisas e como pastor, tá? Isso você percebe que são conflitos, né? São conflitos que vai ter e, além do mais, eu percebo que nós percebemos, nós olhamos à luz da Bíblia, que precisamos, de fato, ter a resposta certa para alguns embrólios que poderão acontecer no seio da igreja. Então, nós precisamos nos submeter àquilo que a Bíblia diz, tá? Para que a gente não diga algo que a Bíblia não diz e depois a gente tenha que prestar conta, porque a Bíblia diz que qualquer um que acrescentar um tio ou tirar, né? A Bíblia diz que Deus vai arrancar, né? Ou seja, será arriscado o seu nome do livro da vida, Então, submeta-se à Bíblia, submeta-se à palavra de Deus, compreenda a palavra de Deus, viva o aspecto daquilo que a palavra de Deus diz a nós, tá? E, só para a gente terminar, siga para vocês o conselho de Hebreus 13, 17. Se puder ler novamente, eu vou agradecer, Jefferson. Se você puder ler Hebreus 13, 17. Mais uma vez, por favor, para a gente parar aqui e ouvir, né, duas pessoas, uma pastor Tony, que é advogado, está aqui na nossa aula, no curso de Juiz de Paz. Lê, Jefferson. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Se nós lermos 1 Coríntios 10, 13, nós vamos encontrar um conselho de Paulo. Tá? Qual é o conselho de Paulo? O conselho de Paulo, pelo que a gente vê em 1 Coríntios 10, 13, não sei se Jefferson está com a Bíblia aberta, eu não queria ler esse texto, mas é bom a gente ler. Está aberta? Lê aí. 1 Coríntios 10, 13. Vai ver o conselho de Paulo. Não tem casamento perfeito. Lê para mim. Não tem perfeito. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Não tem casamento perfeito. Não tem matrimônio perfeito. Não vem luta sobre vocês que não tenham o controle de Deus. Agora, para que aconteça algumas coisas, quem está nesse relacionamento precisa querer. Se uma parte quer e a outra não se submete, tá? E vai viver uma vida de tentações, eu aconselho a você que, para não cair naquela palavra, tá? Do inferno, tá? Mora com homem é de dura cerviz, mora com homem como ele trai todo dia, lhe machuca. A vida é uma vida de pestilência, não tem paz na alma, não tem paz de espírito, seu rosto já é de aflição. Então, assim, vive uma vida amargurada. Uma vida dessa aí, pelo amor de Deus, tá? Então, é melhor, em alguns aspectos, estar só, em paz, esperando a volta de Jesus, do que dormir todo dia numa cama, e a Bíblia vai falar, né, comendo pão amargo, bebendo água amarga. Pensa que o negócio não é bom, não. Então, se tens um relacionamento, esse relacionamento, a pessoa não quer saber de Jesus, não se submete, lhe maltrata, e você já vem arrastando isso, tá? E percebe que não tem mesmo, porque está dominada pelo diabo, ou dominado pelo diabo, você precisa tomar cuidado pelos riscos que você está correndo, porque você pode, no mundo que nós estamos vivendo, deitar e não acordar mais aqui, né? Já está na eternidade, por um processo desse, de um feminicídio ou de coisa semelhante. Ok? Doutor Tony, ponto de vista jurídico. Tá ouvindo, Tony? Tô tentando
A paz do Senhor, meu pastor presidente, a paz do Senhor a todos. Está ouvindo? Bem, perfeito. Pastor, no ponto jurídico, a gente estuda cada caso, né? Referente hoje à união estável, casamento, eu mesmo tenho essa opinião própria, como o senhor falou, e foi muito bem colocado nas suas palavras. Agora, referente ao questão de pensão por morte, é uma discussão muito séria sobre isso. Então, o que é que eu aconselho? Que cada pastor pegue uma orientação com o advogado, porque o exemplo aqui no estado de Alagoas. Aqui no estado de Alagoas, eu peguei um caso, que foi até da minha própria irmã, que é a Previdência Própria aqui, que é a Alagoas, Sindiprev Alagoas, ela tinha um artigo que não é a geral, né? É o INSS, para que os irmãos entendam bem. A INSS, que é o regime geral da Previdência Própria, ela permite sim que quem tiver o seu benefício pensão por morte pode sim casar, pode ter uma união estável que não perde. E ainda tem outra coisa, e pode escolher a mais beneficiosa. Qual é a mais que tem mais benefício? Aqui tem mais vantagem. Vamos dizer o seguinte, se eu morrer hoje, minha esposa fica com a minha pensão, né? Hoje a minha pensão tem um salário de um salário mínimo. Mas amanhã ela tem um novo relacionamento e o novo relacionamento dela, o rapaz tem 3 salários mínimos. Ele chega a morrer também. Ela terá direito ao acúmulo das 2 pensões por morte? Não. Só terá direito a uma pensão por morte. E ela pode opinar a mais vantajosa. Aí quem vai ficar com uma com salário mínimo ou com as 2 que vai ter 3 salários mínimos? Então, referente ao regime geral, que é o de Previdência Própria, do INSS, como é mais conhecido, pode sim casar que não perde. Entendeu? Pode sim casar que não perde. Agora, tem previdência privada que bota alguns argumentos. Aqui no estado de Alagoas, foi dado inconstitucionalidade na lei da previdência privada aqui no estado de Alagoas, que muitos soldados estavam perdendo. A minha irmã, ela é viúva de soldados, militar, e ela começou a ter um novo relacionamento com outro militar. Esse outro militar terminou morrendo também, mas ela, em 2017, aqui em Alagoas, a Previdência estava suspendendo muito mesmo os benefícios de pensão por morte, quem tinha uma união estável, quem tinha casado de novo, dessas pessoas que eram beneficiadas. Mas já foi decidido que isso é inconstitucional aqui no estado de Alagoas. Então, possa ser aqui no estado da Bahia, onde você mora, no estado que você mora, tem que dar uma olhada nisso. Então, eu aconselho que sempre procure um profissional na área que venha estudar cada caso, pois eu pego cada caso aqui, que eu sempre tenho dito que traga para cá a documentação, deixa eu analisar a documentação. E a gente observa que não tem impedimento nenhum. E isso foi algo criado que no passado os pessoal nasceram com isso. E desde quando eu comecei a estudar o regime próprio, do INSS, nenhum momento o regime próprio fala sobre isso, que não pode casar. Isso foi, não sei de onde partiu, mas no meu conhecimento, nesses 6 anos de advocacia, eu tenho observado isso e muitas pessoas têm me procurado essa orientação. E aonde eu tinha o meu conhecimento aqui de Alagoas referente à previdência privada, porque existe previdência privada do Bradesco, existe previdência privada no Banco do Brasil, como existe previdência privada no próprio regime estadual, federal e o municipal, né? Aí cada um tem que olhar o seu regime. Agora que na geral, que é o INSS, não proíbe. Não perde. Você pode sim ter outro novo relacionamento e ter outro novo casamento e não perde. E pode escolher o mais vantajoso. Tranquilo. Lembrando que o pastor... Deu sim. Lembrando que o pastor Tony está falando do aspecto olhando para Alagoas, né? Isso, por isso que eu frisei, né? Por isso que eu frisei. Aqui na Bahia, tem casos de irmãos que perderam, inclusive da nossa igreja, está recorrendo, já recorreu, já aqui no estado perdeu, está recorrendo agora federal,
para ver se consegue. Marcar a perícia de novo, né? Poder ver se vai. Então, assim, teve um pastor nosso que acabou perdendo, recorreu aqui na Bahia, perdeu, foi para a segunda instância, perdeu de novo, né? Então, cabeça de juiz é terra que ninguém anda. Com certeza. Né? Por exemplo, Com aí em certeza. Alagoas mesmo, tem uma vara aí, né? Que é assim que é chamado, né? Tem uma vara que o pessoal fica lutando para que alguns processos não caiam lá. Porque se cair Isso. na mão desse juiz lá, já sabe que é caixão e vela preta. Então, o povo fica lutando para que no sorteio caia em outro lugar. Então, por quê? Cabeça de juiz, né? Então, existe um negócio que o doutor Tony Thaí sabe, que é chamado no direito de jurisprudência, né? Então, esse negocinho de jurisprudência aí, os camaradas às vezes vai por isso, porque, segundo eles, a lei não é bem clara, e aí eles vão lá e age pela jurisprudência, ou seja, vai pegar, né, a decisão de vários juízes e vai dar o parecer dele ali. Então, o que eu aconselho para os irmãos? É melhor, desse ponto de vista, nós não corrermos o risco. Porque a gente pode correr o risco depois de se virar para a igreja. Primeiro porque hoje tudo é processo. Tudo é processo. Nós, igreja, tudo quer processar a igreja, tudo quer processar pastor, foi o pastor que mandou, foi o pastor que disse, e não sei o quê. Então, assim, eu, esses dias, disse em um determinado lugar, não está fácil pastorear nesses últimos dias. Como não está fácil ser crente. Então, você que é pastor, que está à frente de um rebanho, você que está liderando algum departamento, tome muito cuidado. Hoje, a rede social do pastor, que é o presidente nosso em Alagoas, foi bloqueada. A minha ficou quase 4 meses bloqueadas. Então, percebe que os camaradas estão, de fato, tentando prejudicar a igreja. Mas nós vamos numa palavra bíblica. A Bíblia diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Então, você é igreja, nós somos igreja. Do ponto de vista jurídico, quero dizer para vocês, tá? Mergulhe, examine, porque a Bíblia diz assim, examinai as Escrituras, porque cuidais nela até a vida eterna. São elas que de mim testificam. Então, se olharmos para Cristo hoje, como que o Senhor resolveria algumas questões do ponto de vista como o mundo está? Nós estamos vivendo um mundo em crise, tá? Igrejas em crises, pastores em crises, famílias em crises, liderança em crises, e nós, como cristãos, precisamos estar no centro da vontade de Deus. Que Deus possa abençoar a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, orientar a todos, acesse a plataforma, tá? Tenha as aulas de vocês. Quem não está tendo acesso à plataforma, por bondade, me mande o nome completo, o e-mail de vocês, para que eu possa colocá-los lá dentro da plataforma, que vocês possam acessar as aulas de vocês e a gente junto dividir ideias e caminhar no propósito que é de, juntos, poder alcançar os céus e entrar na cidade reservada para nós pelas portas. Pastor Tony, dá para falar? Meu presidente, a todos, o que é que eu aconselho? Ótima sua colocação, mas qualquer dúvida que tiver, a gente não diz que pode ou não pode, manda procurar o profissional, porque o profissional pode fazer, né, a análise mais profunda e dizer se pode ou não pode, porque aí quando a gente diz que pode ou não pode, muita gente chama a responsabilidade para a gente. E a gente sabe que hoje o conhecimento é profundo. Hoje eu posso estar falando isso agora. Amanhã já pode ter mudado. Eu estava até brincando aqui com a minha família, né, dizendo o seguinte, ó, só morra depois de 45 anos, que a pensão é vitalícia. Porque se morrer antes, a pensão é cortada. Gente, eu tô rindo, mas o caso é sério, viu? Então é assim, então, muitas vezes as pessoas não sabem. Se tiver até 45 anos, perde a pensão? Perde. Tem que ter menos de 45, pode ter certeza, chegou a 45, cessa. E cada idade, hoje, depois da reforma previdenciária,
tem o tempo que você vai ficar recebendo essa pensão. E é vitalícia acima de 45. Eu até brinquei com a minha esposa, igual, mulher, hoje eu tô com 46, você tá com 45, já passamos, viu? Já passamos pela prova e agora vamos dar glória a Deus, porque se você morrer ou eu morrer, a pensão é vitalícia. Que Deus abençoe a todos. Pastor, estou aqui para ajudar. O que precisar, estamos juntos. É um prazer estar com vocês nessa nova família, Cimadeb. Estou muito feliz. E visitando aqui Alagoas, lembre de entrar em contato conosco. E o que depender de nós aqui, estamos juntos. Seu servo sempre, tá? Alguém quer fazer alguma colocação para a gente concluir a aula? Não? Se Jesus não voltar, na próxima sexta-feira nós discutiremos sobre o início da igreja, tá? E vamos falar sobre as suas organizações. E eu gostaria muito que vocês, durante a semana, trabalhassem aí com seus colegas para participar da próxima aula. Nós vamos estar no mesmo aplicativo, tá? Eu achei que ele ficou bem mais leve do que o outro, até porque esse aqui é pago agora, eu comprei a licença dele, para a gente poder caminhar. Pastor Nielson, abre o microfone por bondade, pastor, e ore para a gente encerrar essa aula de hoje. Só se eu tocar na tela aí e o microfonezinho está com tracinho, se eu tocar aí no microfonezinho, ele já vai abrir. O senhor pode orar. Tá fechado ainda, Nielson. Toque na tela aí, tá lá embaixo o microfonezinho, tá com tracinho, o senhor aperta nele que ele vai abrir. Conseguiu abrir? Acho que ele acabou saindo, né? Saiu. Presbítero Ronivon, abra aí, Ronivon. Ore por nós. Aliás, ele tá voltando aqui, Ronivon. Deixa eu ver se ele consegue. Tá? Deixa eu ver. Nelson. Isso. Aí. Ore por nós, Nelson. Amém, pastor? Senhor nosso Deus e eterno, Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por esta reunião, Senhor, maravilhosa que a qual o Senhor nos concedeu nesta noite. Abençoa os Teus servos, meu Deus, que participaram e os que não participaram, Senhor, que na próxima esteja junto conosco, para juntos glorificarmos e exaltarmos o Teu nome, Pai. E assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus, nos dá uma noite de paz, abençoando toda a família, em nome de Jesus. Amém. Pastor, aproveitando, eu quero pedir perdão que eu comecei a reunião participar atrasado, porque eu estava no monte orando e eu não sabia. Tranquilo. Toda sexta-feira, 20 horas. E ainda no propósito, ainda tenho 2 sexta-feiras ainda no monte, mas eu vou fazer o possível para chegar mais cedo, ir mais cedo e chegar mais cedo para participar da reunião. Amém, meu pastor. Deus abençoe. Amém, pastor Pai. Presbítero Ronivon, dá a bênção apostólica para a gente. Amém. Aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com todos vós e todos digam amém. Ronivon já está dado, Ronivon. Deus abençoe, Anielson, Deus abençoe, pastor Lindolfo, Deus abençoe a todos os obreiros que estiveram aí. Apliquem-se, quem não tem acesso à plataforma, por bondade, me diga para mim poder liberar vocês lá dentro, quem é do curso de Juiz de Paz, quem é do curso de Teologia, quem é de Capelania, quem é de Direitos Humanos, tá? Diga para a gente poder organizar lá no nosso grupo. A aula de hoje está gravada, tá? Vou postar ela lá dentro da plataforma, e vocês terão acesso a ela pelo link que vou deixar lá gravado para que vocês possam depois, como dizem no popular, remoer a aula de hoje e, de repente, preparar as perguntas para a próxima semana, quando nós vamos estar aqui na próxima sexta-feira. Ok?
Deus abençoe vocês de maneira poderosa. Uma boa noite, um bom final de semana, bom culto domingo aí, para vocês que estarão louvando a Deus. Pastor Salomão, pastor Lindolfo, a todos, forte abraço. Doutor Tony, Deus abençoe vocês e a família de vocês. Um abraço. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Para todos. Deus abençoe mais. Amém. Shalom, Alahem. Amém, amém. Shalom Adonai. Vai lá, Tobi.